Bom, já está conosco para falar sobre a reforma da Previdência. Nós convidamos o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Secretário, bom dia. Muito obrigado pela gentileza. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Secretário, o senhor, no ano passado, ano retrasado também, já com o começo das discussões, o senhor articulou no Congresso Nacional a aprovação da reforma trabalhista. A Previdência é uma questão muito mais complicada, o governo já fala em alguns votos, mas eu pergunto, de que forma o senhor também, com a sua experiência de parlamentar, vai ajudar nessa articulação no Congresso Nacional? Bom, primeiro é importante colocar a diferença do que ocorreu em 2017 e o que está ocorrendo agora em 2019. Nós estamos tendo um clima aqui extremamente favorável. Vários, eu diria, dezenas de parlamentares já nos procuraram e nos receberam nos seus gabinetes, querendo ajudar a passar a nova reforma previdenciária, a nova Previdência, né? Porque entendem da necessidade de reestruturarmos o nosso sistema previdenciário, que está exaurido, né? O Estado brasileiro perdeu a capacidade de resolutividade, de prestar serviços à população na área de educação, de segurança, de saúde, uma vez que há um comprometimento muito grande do orçamento dos estados, dos municípios e do governo federal no pagamento de pensões, aposentadorias e pessoal. Então, isso tem pressionado extraordinariamente os orçamentos dos entes federados, e essa sensação é uma sensação coletiva do conjunto da sociedade, né? E eu não tenho dúvida que nós temos um ambiente muito favorável e é o que nós estamos trabalhando aqui na Secretaria de Previdência. Professor Vila. Secretário, bom dia, Marco Antônio Vila. Bom dia, Marco. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, que até eu fiz um brevíssimo comentário no momento das nossas manchetes aqui, que a questão é o seguinte: os idosos que não conseguem se sustentar no Brasil passarão a ganhar ainda menos. O benefício da prestação continuada será de R$400 de acordo com o projeto, a partir dos 60 anos, e só a partir dos 70 o valor chegaria ao salário mínimo vigente. Essa mesma proposta não é um exagero? Os mais pobres que vão pagar conta na manutenção de privilegiados? Bom, primeiro é importante colocar que esta reforma, ela atinge justamente aqueles que estão no topo da pirâmide. Quem ganha acima de R$39 mil, por exemplo, acima do teto, são mais de 1.000 pessoas, vão pagar 22% de alíquota previdenciária. Quantos são, só por favor, secretário, que ganham? Em torno de 1.000 pessoas que conseguiram, por ações judiciais, ganhar acima do teto da Previdência. Essas pessoas vão ser impactadas com 22% de alíquota, de 11% para 22%. Haverá uma curva ascendente e a base da pirâmide, 2/3 dos trabalhadores brasileiros que contribuem com uma alíquota de 8%, vão diminuir essa alíquota para 7,5%. E as empresas vão pagar quanto? As empresas já pagam 20% sobre o total da folha. Certo. Então nós temos, é verdade, um processo em que, de forma cabal, o governo demonstra que os que estão na base da pirâmide vão ser, inclusive, desonerados. Quem está acima vai ser acrescido, porque esse esforço, apesar de se pedir a toda a coletividade que ele seja feito, ele está sendo jogado principalmente nas costas daqueles que têm mais e que podem dar uma contribuição maior. Em relação à sua pergunta, Vitor, é importante colocar para a sociedade, utilizando inclusive o veículo Jovem Pan, que tem uma enorme audiência, que hoje o BPC, ele contempla as pessoas que estão com 65 anos de idade, no caso de assistência por idade, e os que têm problemas, que são pobres pela lei, né, que tem a regra de elegibilidade, e tem problemas cognitivos ou físicos, né, que são incorporados ao sistema por essa situação de deficiência física. Para esses não muda nada. Para aqueles que por idade recebem assistência, nós estamos antecipando em 5 anos. Porque hoje, de 60 a 65 anos, existe 1.100.000 famílias no Brasil que percebem em média R$129 de Bolsa Família. Essas pessoas vão passar a ser 5 milhões de indivíduos e não 1.100.000 famílias que vão receber R$400, quase 2,5 vezes que recebem hoje, de forma antecipada. Então não receberão mais o Bolsa Família nesse caso? Não poderão acumular, vão fazer uma opção. Querem ficar com R$129 ou com R$400. Né? Então vai ser dada uma possibilidade de acumulação, de opção para esse cidadão. E ao longo do tempo isso será corrigido pela inflação. Qual é o critério? A sociedade tem um pacto moral.
A sociedade sabe, o Brasil, o governo, todos nós, que nós temos um dever moral de assistir aqueles que não têm a capacidade financeira de se manterem. Esse pacto está mantido, agora é assistência, não é previdência. E veja, nós temos um sistema contributivo. Então, o cidadão brasileiro que está na base da pirâmide, que durante 20 anos contribui para o sistema previdenciário, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade com um salário mínimo em média. E quem recebe assistência vai receber esse mesmo salário mínimo aos 65 anos de idade. Então você está botando um sistema para concorrer com o outro. O cidadão vai dizer, por que eu vou contribuir para a Previdência se eu vou receber sem contribuir? Então nós fizemos uma distinção entre os dois programas. Sim. Esse projeto chegará ao Congresso e nós vamos fazer o debate no local que é oportuno, mas o sistema de assistência está preservado, inclusive antecipado. Secretária, a pergunta agora de Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago, a todos. Bom dia, secretário. Secretário, o senhor foi designado para essa função de auxiliar na reforma da Previdência justamente pela sua experiência anterior com a reforma trabalhista, né? A sua experiência política. A gente viu aí nos últimos dias muitos desacertos do governo nessa área, inclusive uma derrota que foi um recado na véspera do envio da reforma da Previdência. Como vai ser feita essa articulação política? Como o governo se preparou para essa batalha que o senhor sabe muito bem, não vai ser simples e vai envolver interesses corporativos que estão representados na Câmara por meio de bancadas, por meio de sindicatos, etc. Como o senhor e o resto da equipe vai se mobilizar para isso? Qual vai ser a estratégia? Bom dia, Vera. Obrigado pela pergunta. É evidente que esse processo não vai ser um processo fácil. Em qualquer lugar do mundo onde as regras de previdência foram modificadas, não foi um processo tranquilo. Você vai mexer com corporações, com direitos de privilégio de determinadas entidades e categorias que querem manter a situação da forma que se encontra. O fato é que o nosso sistema previdenciário ele é injusto, porque poucos ganham muito, e ele é desigual, né? Ele é um processo de distribuição de riquezas às avessas. Então, a partir dessa premissa e desse fato, né, e outra coisa, ele é insustentável financeiramente, né? Os estados brasileiros, os municípios quebraram, e o governo federal há 6 anos busca recursos do mercado para fazer face às suas despesas de custeio, as despesas mais essenciais. Então, essa situação, ela passou para o conjunto da sociedade brasileira. Então, houve uma mudança de percepção da sociedade de 2017 para cá. O tema amadureceu e isso chegou aos parlamentares. Então, nós temos um clima positivo, apesar do que está sendo colocado, porque os parlamentares, dezenas deles já nos procuraram e nos receberam nos seus gabinetes, querendo ajudar, querendo colaborar, querendo influir no processo, querendo fazer ajustes, acertos, aperfeiçoamentos, que é próprio do sistema democrático. Agora que o jogo começou, ontem foi entregue à Câmara Federal o projeto. Haverá um processo natural de negociação, de transigência, de exposição, de debates, né, de interação com o Congresso e com a sociedade. Eu não tenho dúvida que essa pauta, Vera, não é uma pauta de governo, não é uma pauta de partido, é uma pauta de Brasil, uma pauta da sociedade. Ela é essencial para que nós possamos continuar a pensar num país em que vai gerar oportunidade de emprego, oportunidade de investimentos, que vai combater privilégios, que vai combater sonegadores cultumazes, que vai combater desperdício de recurso público, fraude. Então, essa é uma situação que interessa a sociedade, é o que eu tenho visto no Congresso Nacional. O governo já começou a fazer esse trabalho de articulação. O senador Davi Alcolumbre, o deputado federal Rodrigo Maia, os líderes, presidentes dos 2 poderes, têm nos ajudado muito nesse processo. Nós começamos a estabelecer a conversa com as bancadas. Hoje, inclusive, vamos conversar inicialmente com a bancada do presidente, que é o partido do presidente, aliás, o PSL. Na próxima semana já temos agendado reuniões com o PSDB, com o PR, com outros partidos, para explicarmos o projeto em detalhes,
né? Vamos conversar também com senadores, fomos convidados já para participar. Desculpa, secretário, quem fará essas conversas? O senhor e o ministro, o ministro, o presidente, o chefe da Casa Civil? Quem são as pessoas escaladas para esse trabalho? As conversas políticas, certamente o ministro Onyx vai conduzir, né? As conversas de explicar a reforma, de recolher as contribuições para a nova Previdência, né, que vai abranger o conjunto da sociedade, que é importante colocar militares, políticos, servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada e urbana e rurais. A explicação será dada por mim como secretário da Previdência. Essa nova Previdência, ela vai ao encontro das necessidades do país, mas também ao sentimento da população, de que ela precisa ter equidade, todos precisam participar. Denise. Secretária Denise Campos de Toledo, bom dia. Pois não, Denise. Secretário, além das discussões gerais, das mudanças que foram propostas aí no projeto, tem algumas categorias que já começam a se mobilizar contra essas alterações, embora todos estejam sendo atingidos, mas algumas que têm aposentadoria diferenciada, como é o caso dos professores e militares nos estados. Não é? Eu queria saber como é que o senhor vê essa mobilização que já há em relação a isso e exatamente como vai ser a transição, porque eles vão ter uma idade diferenciada em relação aos trabalhadores do setor privado e servidores de modo geral, vai ser de 60 anos com período de contribuição de 20 anos, pelo menos é a sinalização mais geral. Como se dará a transição e também no caso dos políticos, que é uma cobrança muito grande que se tem na sociedade, só os novos é que vão entrar nessa mudança? Não, eu vou começar pelos políticos, tá? Todos vão entrar, tá? É a mesma regra que está, inclusive, na PEC 287. A PEC 287, ela já fez esse processo de negociação. Os políticos, a partir da promulgação da PEC, passam a ser tratados como os servidores, os funcionários, como os trabalhadores do regime geral de previdência, né? Eles passam a se aposentar com 65 anos, com 35 anos de contribuição. Agora, há um processo de transição para aqueles que já estão no sistema, tá? Com um pedágio de 30%. Então, a partir da promulgação da PEC, cessa o acesso ao sistema previdenciário que existia anteriormente. Em relação ou seja, o político passa a ter as mesmas regras limitado ao teto do INSS, da alíquota de 5 mil e poucos reais. As aposentadorias especiais e a mobilização das categorias é absolutamente normal. Nós não podíamos esperar fazer uma reforma, uma nova previdência, mudar as regras, deixá-las mais rígidas e não haver resistência. Agora, é importante que as pessoas entendam. Eu acredito muito, eu volto a dizer, no espírito público do cidadão brasileiro, inclusive das corporações, que precisam entender e estão entendendo que tem que dar também a sua contribuição nesse esforço que é coletivo. Então, os policiais, os professores, todos eles já estão sendo tratados de forma diferenciada. Eles têm aposentadorias especiais porque o governo reconhece, a sociedade reconhece que eles têm especificidades nas suas carreiras e essas especificidades precisam ser respeitadas. Então, no caso dos policiais civis, da Polícia Federal, né, eles se aposentarão com 55 anos de idade, com contribuição de 30 anos no caso do homem, 25 anos no caso das mulheres. Agora tem que ter 20 anos de tempo no exercício daquela atividade. E tudo com regra de transição. Nada vai ser feito de forma abrupta, né? Nós temos aí, no caso dos policiais, um tempo de transição onde haverá um aumento de 1 ano a cada 2 anos ao longo de mais ou menos 12 a 14 anos desse período de transição. Então não é uma coisa abrupta, não vai ser de uma vez que será implantado. E o processo de negociação, de transigência é absolutamente natural e esperado. Okay. A negociação vai ser estabelecida. Secretário Rogério Marinho, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente vai voltar a se falar outras vezes durante essa tramitação. Obrigado. Obrigado a vocês. Vera Magalhães, daqui a pouquinho você volta para falar mais sobre Previdência. Até já. Combinado, Thiago. Até já.